Personal Texto, a gente está de volta com a doutora Cláudia Anucci. Doutora, nós estávamos falando sobre a central de monitoramento. Se no caso, por exemplo, na época que aconteceu aquele crime aqui em Três Rios, do caso Jéssica, né? Talvez se tivesse as câmeras naquela época, teria elucidado esse crime, não, doutora? Eu acredito que sim, e era o que eu contava naquele primeiro momento. Nos primeiros dias da investigação, a gente foi atrás, a nossa equipe toda da Polícia Civil, atrás das imagens, procurando aqui nas principais residências próximas alguma imagem que pudesse ter captado o momento do crime. Infelizmente ainda não existia central de monitoramento. Mas que bom que nós temos agora a central de monitoramento, é verdade, né? É verdade. Esses bandidos agora que se cuidem, porque se aprontar alguma coisa... Está toda monitorada. Inclusive nos bairros também, doutora? Nos bairros também há um grande número de câmeras espalhadas. A senhora acha então que com isso a criminalidade em Três Rios diminuiu muito? Diminuiu muito na questão desses crimes de maior violência. Doutora, a cidade de Três Rios hoje é uma cidade violenta ou não? Não, comparado com o que nós tínhamos anos atrás, nós podemos dizer que houve uma queda brusca nesses índices de criminalidade e podemos mencionar isso até que esse ano nós tivemos apenas 2 casos de homicídio dolosos. Né? E se comparar aos anos anteriores a gente vê uma grande diferença. Perfeito. Infelizmente nós temos 2 crimes que ainda precisam ser combatidos diretamente, como em todo mundo, e aqui em Três Rios não é diferente, que é o tráfico de entorpecentes. Isso precisa estar diretamente sendo trabalhado e há que se fazer um trabalho voltado especificamente para esse tipo de crime, que leva a outros delitos, até delitos às vezes de menor porte, como furtos para se adquirir o entorpecente. E esse combate já está sendo desenvolvido até diretamente, não só pelas polícias civil e militar, como também uma preocupação do Poder Executivo, diretamente ao criar essa nova Secretaria de Segurança, voltadas aí, Secretaria de Políticas Públicas, voltadas ao combate de entorpecentes. Isso é muito importante para o município. Doutora, prostituição infantil. Prostituição infantil nós temos relatos, mais até, não da prostituição infantil, mas de exploração sexual infantil. Perfeito. Nós fizemos um levantamento e esse ano foram registrados 15 crimes de estupros de vulnerável, do 217, artigo 217 do Código Penal, 217-A, que foram comunicados na delegacia, seja por algum familiar, ou seja, através de denúncia anônima feita diretamente na delegacia ou no Ministério Público, que esses casos são registrados e há uma investigação, uma apuração, claro que com toda a seriedade que o caso requer, porque envolve esses menores vitimizados. Na maioria das vezes, constata realmente que houve o estupro. É possível constatar, sim. A gente tem muitos casos com evidentes provas, inclusive onde nós já representamos pelas prisões dos autores. Doutora, mas existem também denúncias falsas, né? Também. A própria pessoa, se quiser acusar alguém de eu fui violentada por determinado tipo de pessoa, às vezes até por ter sido abandonada ou por ter sido renegada pelo namorado ou pelo marido, para se vingar da pessoa, ela chega, vai dar uma... Esse caso específico assim, a gente ainda não teve nenhum contato, mas nós já tivemos denúncias falsas envolvendo menores e que havia uma disputa familiar pela guarda, então um denunciava o outro para que o outro não pudesse exercer a guarda desse filho ou enteado, e isso daí tem que ser apurado com todo critério possível para se chegar à verdade dos fatos. Bom. Doutora, a Lei Maria da Penha tem sido aplicada na cidade pelas mulheres espancadas. Isso acontece muito aqui em Três Rios? É outra linha, o segundo caso que eu acho que merece esse trabalho ser feito também de forma preventiva, é o caso de violência doméstica contra a mulher. Há um número alto e aí eu posso acreditar esse número, talvez, ao fato de que as mulheres se sintam mais encorajadas em comparecer atualmente aos órgãos públicos e para denunciar, uma vez que a Lei Maria da Penha
dá a possibilidade do afastamento do lar do agressor através das medidas protetivas de urgência e dá a possibilidade também de que esses agressores sejam presos em flagrante. Doutora, acontece um fato interessante. Se vê o caso da Lei Maria da Penha. O homem agride a mulher, naturalmente, e sai do flagrante. Então, muito bem. Depois a mulher, ela vai na delegacia, dá parte, é encaminhada para fazer o exame de corpo de delito, constata realmente que foi agredida e essa pessoa não é detida, essa pessoa constitui um advogado e fica solto. E na hora, por exemplo, do julgamento, que vai ser julgado aquele caso, normalmente a condenação que é cestas básicas, a senhora acha? Não, a lei não permite pagamento de cestas básicas. A lei, ela já aponta isso, um diferencial, para que se diferencie dos crimes onde os delitos são de acordo com a Lei 9.099. Então, não tem pagamento de cestas básicas. Esse que, porventura, não foi preso em flagrante e continuar solto, não está imune a que a mulher peça uma medida protetiva de urgência. Então, ele não foi preso em flagrante, mas ela já pode ter requerido, ou a qualquer momento requerer, que lhe seja deferido através do juízo uma dessas medidas protetivas de urgência, entre elas o afastamento do lado agressor, a proibição dessa pessoa de chegar próxima da aproximação da vítima. 300 metros, no caso, não é assim? Pode ser estipulado pelo juiz, né, que não se aproxime da vítima, já havendo também a possibilidade de ser deferido liminarmente alimentos para a vítima. Então, isso tudo é uma análise a ser feita em concreto naquela investigação. Também pode haver, dependendo da gravidade, a representação pela prisão preventiva, uma vez que ele não foi preso em flagrante e pode vir a ser preso no decorrer da investigação. Como a semana passada mesmo nós fizemos uma representação pela prisão preventiva de um agressor, que não era, nem estava mais morando, já tinha convivido, mas vinha cometendo reiteradas ameaças e já tinha agredido outras vezes. Então, isso nos possibilita a representação junto ao juízo, para que, com a análise do Ministério Público, seja decretada a prisão. Doutora, de certa forma, tudo bem, a senhora falou muito bem, com muita propriedade. Agora, eu gostaria de perguntar à senhora, existem casos também que a mulher não está vivendo bem com o marido, ou por ciúme, por qualquer coisa, ela mesmo se flagela e vai lá na delegacia para dar parte do marido, do namorado, do amante que a espancou. Como é que se procede num caso desse? Olha, eu não descarto essa possibilidade, mas eu posso lhe dizer que é de rara incidência. A mulher, para ela ir à delegacia denunciar um caso desse, na maioria, 90%, 99% das vezes, ocorreu agressão. O que pode ter ocorrido são agressões mútuas, né? Eles se agrediram ali no momento em que houve uma discussão mais acalorada e aí eles perderam o controle da situação. O não impede que haja também a prisão da mulher que venha cometer qualquer crime de agressão doméstica contra o marido. Não pela Lei Maria da Penha, mas pela previsão do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Mas, doutora, na maioria das vezes a briga, tudo bem, uma desavença entre marido e mulher, então os dois se agridem mutuamente. Mas é muito difícil o homem ser condenado nesse caso. Normalmente ela vai lá e dá parte que ela que foi agredida. E, na verdade, o homem apanhou tanto quanto ela. Não, mas os dois são encaminhados a exame corpo de delito. Os dois serão ouvidos, os dois serão julgados. E cada caso é um caso. Eu conheço um caso, inclusive, que quando foi para o fórum, a juíza, quando olhou para a pessoa, né, que estava lá acusando o cidadão de ter sido o agressor, a juíza viu que o agredido não tinha nada a ver, que ele estava sendo vítima daquela pessoa, e imediatamente ela encerrou e mandou que arquivasse o caso. Até porque há a possibilidade de se trabalhar e se buscar as testemunhas, para que se chegue à verdade do que realmente está acontecendo ali com aquele casal, né, filhos, o que está se passando dentro daquele lar. Perfeito. Doutora, a senhora falou em tráfico de drogas aqui em Três Rios. Diminuiu, aumentou? Como é que está nos últimos tempos?
Olha, o tráfico de drogas tem sido um motivo de várias apreensões semanalmente em Três Rios. Então, isso mostra, por um lado, o trabalho das polícias, a Polícia Militar, a Polícia Civil no combate a esse tipo de crime, mas é um fator crescente a questão das drogas. Por isso é muito bem-vindo essa nova política de combate às drogas de forma preventiva, porque é isso que nós realmente precisamos, uma vez que cada vez mais jovens se envolvem, né? Recentemente nós pudemos lavrar um flagrante de um rapaz de 20 e poucos anos, em conjunto, em associação com outro de 18 anos, mas que você olhando para ele parecia ter 16 anos no tráfico de entorpecente. Então, cada vez mais jovens entram para a criminalidade. Doutora, a senhora falou um jovem de 16 anos, 16. A senhora concorda com a idade? Por exemplo, um jovem de 16 anos, ele é traficante, ele já faz tudo, ele mata, ele... Entendeu? A senhora acha justo essa pessoa aí, quando pratica esses crimes, ir para uma colônia, uma coisa qualquer, a senhora não acha que ela devia ser julgada ou condenada como uma pessoa de maior idade? É muito difícil, é um assunto bastante complexo essa discussão da maioridade, aonde achar a idade certa para que haja discernimento. O certo é que cada vez mais cedo os jovens têm esse contato com a criminalidade, cada vez mais cedo eles têm informação nesse mundo globalizado, né? Mas eu ainda acho que 18 anos está de bom tamanho, até porque os menores de 18 anos, quando vêm a cometer crimes de maior gravidade, ou se envolvem com tráfico, ou violência, ou qualquer tipo de homicídio, eles têm a instituição determinada, onde eles também, através de uma medida socioeducativa, serão internados. Acho que fica bem assim. Doutora, mas esses jovens vão para esses lugares, para essas colônias, eles voltam pior do que entraram? Como a FEBEM ou outros lugares? Infelizmente há essa discussão e aí é uma questão de ações públicas a serem trabalhadas para que esse jovem que você ainda coloque aí com a personalidade de informação não saia pior do que entrou. Assim também nas outras instituições prisionais, onde o cidadão entra, e eu ainda estava lendo hoje, se não me engano, no Globo, que o Brasil tem a quarta maior número de encarcerados do mundo, né? Então nós temos uma população muito grande carcerária que precisa ser revista e ser visto como tratar. Doutora, vamos para mais um pequeno intervalo e voltaremos em um instante.